Bom, terceiro ano aqui, o professor Valdivino. Vamos começar as nossas aulas de geometria. Lembrando vocês que essa é a primeira aula de geometria do terceiro bimestre. Mas antes de começar a aula, vamos ter uma conversinha aqui. Terceiro ano, as nossas aulas presenciais, olho no olho, será somente no dia 8/9, 8 de setembro. Não é semana que vem, é só no 8 de setembro, beleza? Vamos voltar presenciais. Enquanto isso, que não voltamos presenciais, as aulas continuam. Do jeito que fizemos o primeiro bimestre e o segundo bimestre, tá? Então vocês não deixem de assistir os vídeos, façam as atividades, manda para que eu possa corrigir e colocar a presença para vocês, porque essas atividades no final vai valer ponto. Vai valer 2 ou 3, 2,5 ou 3, vai valer uma pontuação, beleza? E aí vocês mandam para mim, eu vou somando. Quando for no final, eu te dou a presença e uma nota. Lembrando vocês que as aulas vão prosseguindo. E quando voltarmos, a gente vai ver como é que vai ficar, beleza? Voltarmos presenciais. Mas não esqueça, pessoal, que a sua nota é a escola que vai entrar em contato com o responsável de vocês ou você mesmo, para dizer, porque nós fechamos primeiro bimestre, segundo bimestre, a soma as duas, divide por 2, você tem a nota do semestre. E é essa nota que a direção, o colégio vai informar vocês, beleza? Não desanime, pessoal. Estamos distante, mas sempre presente. Faça suas atividades, manda para mim. Lembra que vocês estão no terceiro ano, último ano acadêmico do ensino básico, do ensino básico de vocês. Ano que vem é outra vida, outros áreas, vocês estão na universidade. E foi um ano difícil, para todo mundo está sendo difícil. Mas eu tenho certeza que nós vamos superar. Vocês vão conseguir e ano que vem, vida que segue. Beleza? Então vamos lá. Saudade, mas sempre presente. Um abraço. Bom, terceiro ano, geometria analítica. Terceiro bimestre. Pessoal, hoje nós vamos começar o estudo das cônicas. Por que é chamado de cônicas? De onde vem essa palavra cônica? Pessoal, cônicas. Por quê? São obtidas a partir de um cone. Daí é que vem o nome de cônicas. Então, quando vocês ouvirem falar na palavra cônica, vocês já casam na sua mente, na sua memória, que a base para essa matéria é o cone. Nós vamos estudar, são 3. Vamos estudar a elipse, a hipérbole e a parábola. São os 3 tipos de cônicas. Óbvio que vamos estudar 2 nesse bimestre e eu vou deixar uma para o último bimestre, quarto bimestre, beleza? É só isso, professor? O resto de geometria? Meu filho, mas aqui tem coisa que até os anjos duvidam. Mas vamos começar, né? Então você já viu, já sabe o que significa a palavra cônica, porque vem a partir do cone, tá? E vamos estudar a elipse. Pessoal, eu fiz aqui um desenho lindo, tá? Para os linguarudos que falam muito aí, que meu desenho tá torto, tá querendo voar. Vocês são difíceis. Aqui vocês conhecem, todos vocês conhecem um cone. Sem contar que ano passado vocês estudaram, tá? Então aqui você tem a base do cone. Essa base do cone é um círculo, tá? Bom, aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, pessoal, ó, traçar um plano aqui. Cortei aqui. E aqui em cima, é claro que quando eu corto... Pensa no cone. Pensou? Pensa no cone. Eu tenho certeza que você pensou. Você tem cérebro? Pensei, professor. Agora ali você vai cortar o cone. Pega uma faca e corta ele. Você concorda que você vai ter outra circunferência? Só que essa circunferência ela não é paralela com a sua base, não. Ela é um pouco inclinada, beleza? Aí eu escrevi para vocês, para ficar mais chique. A superfície do cone inclinado forma uma intersecção que não é um círculo, pois não está reto. Aqui sim é um círculo, porque veja que está em linha reta. Aqui não, ele está inclinado, então você não pode dizer que ele é um círculo. Ele parece um círculo, só que um círculo achatado. Beleza? Igual a cabeça de algumas pessoas, que eu não vou citar nome para não causar ibope. Bom, pessoal, a definição da elipse. Lembrando vocês que nós temos os pontos fixos F1 e F2.
o conjunto dos pontos, P significa ponto, tais que o ponto F mais o ponto F1 mais o ponto F2 é igual a 2A. Professor, não estou entendendo nada. Espera, só estou lendo a teoria. Vou mostrar já já nos desenhos. A constante é denominada elipse. Então vamos lá. Aqui eu tenho a minha elipse. Essa elipse ela lembra muito a bola de boliche. Tem um jogo americano também que lembra muito essa bola, porque eu esqueci agora. O meu câmera está aqui cochilando, nem adianta perguntar para ele. Mas tem um jogo americano que lembra muito essa bola. O professor de educação física com certeza sabe. Mas ela me lembra a bola de boliche. Essa bola, pessoal, ela é um pouco oval, tá? Você pode ver que ela parece um ovo. Então ela é oval. Aí você tem B1, B2 e B1, ó, B2 e B1. E tem também o A1 e o A2. Essa distância do B2 até o B1, ela é chamada de 2B. Por quê? Porque ó, do centro da sua elipse até a borda dela, você tem B. Do centro da sua elipse até a borda de baixo, você tem outro B. E B mais B deu 2B. A mesma coisa do A. Ó, aqui você tem A1 e aqui você tem A2. Do centro da sua elipse até a linha, você tem o A, que é esse Azinho aqui, ó. O mesmo você vai ter o A do outro lado. Então você tem um total de 2 As. O que acontece, pessoal? Agora, do seu A1 até o centro, você tem o primeiro foco, o F1, o ponto fixo, é o primeiro F1. E do centro até o outro lado da circunferência, você tem o F2, que é o ponto fixo. Está aqui, ó, F1, ponto fixo, 1, ponto fixo 2. Aí, pessoal, o que isso vai gerar para nós? Se eu pegar esse ponto e ir até a linha da circunferência e voltar no outro ponto, isso aqui vai me gerar um triângulo retângulo. Ok? Mas já já nós vamos chegar nesse triângulo retângulo. Mas vamos aqui, ó. Olha os focos. Quem são os focos? F1 e F2. Professor, esses focos só vai estar no A1 e no A2? Não, eles podem estar aqui também, ó. Vai depender do comando da questão e a figura, tá? Vou te mostrar. Os vértices. A1, A2, B1, B2. A1, A2, B1, B2. Eixo maior é o 2A. Você concorda? Você consegue visualizar que esse eixo ele é maior do que esse? Bem mais, né? E o eixo menor, B1, B2, é 2B. Eixo maior, 2A. Eixo menor, 2B. Sempre um é maior do que o outro. Nunca os dois vão ser do mesmo tamanho. Isso jamais pode acontecer. Tudo bem? Distância focal é a distância de F1 até F2. Você tem 2C, ó. Desse ponto até o centro, você tem C. Bem aqui. Do centro até o outro ponto, você tem outro C. Então, a distância de um até o outro, você tem 2C, que é a soma de C mais C. Que tá bem aqui, ó. 2C. E a excentricidade? A excentricidade é calculada pelo valor do C dividido pelo A. É sempre positiva e ele sempre vai variar entre 0 até 1. Então, não esqueça, não existe excentricidade negativa e nem maior do que 1. E nem menor do que 1. Negativa. Se não tem negativa, já está dizendo tudo, né? Só é positiva. Então, ela vai variar entre 0 e 1. Quando eu falei menor do que 1, que eu referi, não é menor do que 1, é menor do que 0. Em todos os números menor do que 0, ele é negativo. Isso jamais vai acontecer, porque a minha excentricidade ela tem que ser sempre positiva. Então, ela vai variar entre 0 até 1 e nunca maior que 1, beleza? Tudo bem, pessoal, vamos para o nosso próximo raciocínio. Bom, dentro da elipse, pessoal, nós temos as equações. Vamos estudar a equação reduzida da elipse. Veja bem, com o centro na origem, aqui eu tenho meu eixo Y, meu eixo X. Aqui você sabe que é o centro da minha elipse, certo? Aqui você já sabe que é o C. Aqui é o B, aqui é o A. Porque no eixo Y você tem o B positivo, o B negativo. O A positivo
e o A negativo. Porque você tem a parte positiva e a parte negativa. E tem o C positivo e o C negativo. Ó, está deitada, eixo maior horizontal. Está deitada, eixo maior horizontal. Eu fiz os dois desenhos. Ele está deitado. Eixo maior é o X, é o horizontal. Ó. Eu coloquei aqui para você. E quando ela está em pé? Está em pé, eixo maior vertical, é o eixo Y. Então, quem é o eixo maior agora? O eixo maior é esse aqui, ó. Esse é o eixo maior e esse é o menor. Pessoal, é visível. Você consegue olhar na figura e identificar quem é o eixo maior, quem é o eixo menor. Certo? Se ela está na horizontal, o eixo maior é o X. Se ela estiver na vertical, o eixo maior é o Y. Então, tá aqui os dois desenhos. Só que para isso, existe uma equação para cada uma. Quando o eixo maior é horizontal, você vai aplicar essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E os denominadores do eixo maior horizontal? Vem primeiro a ao quadrado e debaixo do y está o b. Horizontal, eixo maior. E a outra, quando ela está na vertical? Agora vai mudar, quer ver? Numerador não muda não, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Só que vai mudar aqui, pessoal, ó. Esse é que vai mudar com esse e o mesmo acontece. É o denominador. Quando ela está na vertical, o eixo maior é o y. E você sabe que o valor maior tem que ser o do a. Por isso que você vai botar o a debaixo de quem? Do y ao quadrado. Isso quando ela está na vertical. Ah, professor, e se caso não vier o desenho, como é que eu vou dizer? Mas tenha certeza de um detalhe, que no problema ele vai deixar algum item, algum dado que você entenda-se que o maior está na vertical ou o maior na horizontal. Isso aí você pode ter certeza, você não tem que adivinhar não, tá? E aqui o x ao quadrado mais y ao quadrado, aqui é dividido pelo b e aqui é dividido pelo a. Por que o a vem primeiro no denominador aqui? Porque ele está na horizontal, o eixo maior. Por que que o b vem primeiro e o a vem depois? Porque o maior aqui, ele está no eixo y. É como eu estivesse dizendo para você, ó, onde está o eixo maior? Está no y, então o a tem que estar debaixo dele. Igual aqui, ó, onde está o eixo maior? O eixo maior está no x, então o a tem que estar debaixo do x. É assim que você vai entender. Grava sempre isso. Se o eixo maior está no x, o a tem que estar debaixo do x. Se o eixo maior está no y, o a tem que estar debaixo do y. É óbvio, se o a está debaixo do y, o b está debaixo do x. Beleza, pessoal? Tudo bem. Aí, ó, o eixo maior está no x, que é quem? A1 e A2. Tá aqui, ó, A1 e A2. E os focos? O foco dele vai ser menos 6, 0, e o F, o foco 2 vai ser 6, 0. Eu disse para você, ó, menos C e 0, e o outro C e 0. E se for o contrário, o eixo maior estiver no Y, você vai ter A1 e A2. É óbvio, né, pessoal? E aí vai mudar agora. O F1 vai ser 0 no X e no Y é menos C. O F2 também. 0 no X, mas no Y é C. Pessoal, lembrando vocês que aqui é X, aqui é o Y. Aqui é X, aqui é Y. É claro que no valor de A, B, C vai vir números. Vamos ver isso no exemplo? Determine o valor de A, B e C da equação abaixo. Calcule os eixos, os focos e a excentricidade. Pediu tudo. Primeira coisa, o que mais aparece é isso aqui, ó. Professor, agora eu me enrolei. Se ele não me deu o desenho, como é que eu vou saber quem é quem? Veja o maior valor. O maior valor está debaixo de quem? De X. Portanto, significa que aqui seria o A. O menor valor está debaixo de quem? De Y. Portanto, significa que aqui é o valor de B. O valor maior é do A, o menor é do B. Pronto. Então, agora é só, ó, o eixo, ó, o maior valor está abaixo de X. Então, aí você tem a equação, ó, x ao quadrado dividido por a ao quadrado, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Essa é a equação. Pronto. Ele pede para você descobrir o valor de A, B e C. Bom, lembrando você que o valor que vem aqui embaixo é o valor de A ao quadrado. Então, você vai tirar a raiz dele. A ao quadrado é igual a quem? A 25.
Ó, A ao quadrado é igual a 25. Raiz quadrada de 25 dá quanto, terceiro ano? A é igual a 5. Oh, que maravilha! B ao quadrado é igual a 9. Tira a raiz quadrada dele, raiz quadrada de 9, B é igual a 3. Depois que você descobrir A e B, faltou um só, teorema de Pitágoras. Lembra que eu disse para vocês, lá um pouquinho atrás? Se você tem valor de sempre, pessoal, teorema de Pitágoras. Se você tem o valor de... São 3 letras, o teorema de Pitágoras, A, B e C. Se você tem o valor de 2, a terceira você vai descobrir com o teorema de Pitágoras. O A ao quadrado é 25. O B ao quadrado é 9. Foi dado lá, ó, A ao quadrado, B ao quadrado por causa da fórmula. Tudo isso é mais C. Aí 25 menos 9, que é igual a C ao quadrado. Dá 16, C ao quadrado. Tira a raiz quadrada do 16, C é igual a quem? A 4. Pronto. Descobriu o valor de A, B e C, e agora ele pede alguns detalhes. Ele pede o eixo, os eixos, são 2 tipos de eixo, o eixo maior e o eixo menor. São 2 tipos de foco, F1 e F2, e a excentricidade. Vamos calcular a excentricidade logo? Olha a fórmula. C, 4. A, 5. Pronto, teorema de Pitágoras se resolve. Não dá para dividir, morreu. Distância focal. Lá no começo, nós temos que a distância focal é 2C. Distância focal é 2C. Então, vamos pegar lá. Então, você vai pegar a distância focal 2 vezes C. Beleza, professor. E quem é o valor de C? Você acabou de calcular que o valor de C é 4. Então, isso aqui é o mesmo que 2 vezes 4, que dá quanto? 8. Então, a distância focal vale 8. E o eixo maior? Vamos lá. Eixo maior é 2A. Eixo maior é 2A. Então, você vai pegar 2 vezes A. Quem é o valor de A? O valor de A é 5. Então, vai ser 2 vezes 5, que é igual a 10. O eixo maior vale 10. E o eixo menor, professor? Está esquecendo? Olha o eixo menor. 2B. Então, você vai pegar 2 vezes B. Quem é o valor de B? O valor de B é 3. Aí, você vai pegar 2 vezes 3, que é igual a 6. Pronto, pessoal. Tudo que ele podia pedir na questão, você fez. E ainda fiz o desenho aqui para vocês. Ó. O valor do A está debaixo do X, então ele está no eixo X. Então, ele vai ter que estar na horizontal. Aqui é o Y. Precisa fazer esse desenho, professor? Não, só estou fazendo para você reforçar. Aqui você tem o A que é 5 e o A que é menos 5. É o valor que você calculou aqui. O valor do C, você acabou de calcular aqui, ó. Aqui é menos 4 e aqui é 4. E o valor de B, aqui é 3 e aqui é menos 3. Percebeu? Quando você calcula tudo isso aqui, praticamente você resolveu a questão. Vamos dar sequência. Pessoal, lembrando vocês que agora eu vou fazer mais um exemplo e vou deixar uma atividade, tá? Para vocês praticarem.